Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouco sobre flexibilização curricular, estratégias pedagógicas para estudantes com deficiência visual. A deficiência visual é considerada para fins educacionais como uma perda total ou parcial da visão, podendo ser congênita ou adquirida, variando de acordo com o nível de acuidade visual ou ainda de acordo com o grau de aptidão do olho para discriminar detalhes. Classifica-se em cegueira ou baixa visão. A deficiência visual, professor, ela não provoca alterações na potencialidade do estudante, principalmente para estabelecer relações com pessoas, objetos e fatos. Sendo assim, não representa limitações no que diz respeito a satisfazer necessidades básicas e responder significativamente aos estímulos que o rodeiam. O estudante pode apresentar problemas visuais quando possui um desenvolvimento mais lento, apresenta dificuldades em copiar do quadro ou copiar do livro, confunde palavras e letras parecidas, tem dificuldades quanto à leitura, apresenta irregularidades no tamanho das letras, não completa as tarefas que requerem o uso mais intenso da visão. Então, precisamos estar atentos a essas observações nos estudantes. Formação de conceitos e construção de conhecimentos para estudantes com deficiência visual. Como isso é concebido? Como eles aprendem? Então, vamos lá. O ser humano, ele atribui sentido e significado às coisas por meio da ação e também da interação com o meio, de acordo com Piaget e Vygotsky. E são medidas pela linguagem, que é um sistema simbólico primordial na relação do estudante com o mundo que o cerca. Então, o conhecimento se constrói também através de quê? Da associação do conteúdo às experiências de vida, e o que também envolve as emoções, segundo Vallon. Então, professor, o convívio e a socialização são muito importantes para que o estudante tenha oportunidade de confrontar suas hipóteses, organizar seu pensamento e tirar suas conclusões. Portanto, no contexto educacional, o professor precisa compreender como se realiza o processo de aprendizagem na dinâmica das relações entre professores e estudantes e entre os colegas de turma, podendo ser através de diálogo, de troca de informações, na negociação e respeito ao pensamento divergente e às diferenças. Então, isso faz muita diferença, professor, você ouvir, compreender e perceber como o seu aluno ele aprende. Observação muito importante aqui. Vocês, professores, precisam estar atentos também, porque muitas vezes esses estudantes com baixa visão ou alguma dificuldade visual, eles são confundidos ou diagnosticados com TEA, com dislexia, com deficiência intelectual ou outras dificuldades ou deficiências. Então, precisamos estar atentos a estas observações. Sabemos que o ensino deve ser planejado e organizado, tendo como referência o conhecimento,
das necessidades individuais dos estudantes e as características de cada turma. Então, vamos pensar um pouquinho mais sobre os recursos pedagógicos, do lúdico ao pedagógico. Os jogos, as brincadeiras e os brinquedos permitem a vocês, professores, descobrir a capacidade, habilidade e limitações dos estudantes. E potencializa também descobertas, o convívio, a interação, o compartilhar e permite a formação de conceitos. Facilita também a discriminação de fontes sonoras, texturas, forma, tamanho, volume, peso e muito mais. Dessa forma, está relacionada à proposta da BNCC. O tato e a visão como vias de conhecimento. A discriminação tátil é uma habilidade básica que deve ser desenvolvida de forma contextualizada e significativa, sendo uma via alternativa de acesso e processamento de informações que não deve ser negligenciado na educação. Nós temos o sistema áptico, que é composto por receptores cutâneos e sinestésicos, pelos quais as informações provenientes do meio são conduzidos ao cérebro para serem interpretadas e decodificadas. O tato, então, em movimento, pode ser dirigido, direcionado e orientado para detectar estímulos e informações sobre as características de um objeto. OM, orientação à mobilidade, visa proporcionar segurança na locomoção e autoestima, facilitando a integração do estudante. AVA, atividade de vida autônoma, ou AVD, atividades de vida diária. Tudo isso inclui o quê? As atividades relacionadas à higiene pessoal, vestuário, alimentação, organização e limpeza do ambiente, manuseio com dinheiro, compras, uso de medicamentos. E essas atividades, elas buscam a independência, autonomia e integração do deficiente visual na sociedade. Como eu posso ensinar as cores? Os alunos, os estudantes, eles compreendem que as cores podem ser associadas aos modelos, às texturas, às formas, tamanhos e a outros detalhes. Podem ser usados diversos critérios e recursos para escolher o vestuário e definir os estilos próprios, de acordo com as suas vivências e preferências. Essas habilidades começam a ser desenvolvidas em casa, passam pela escola e continuam fazendo parte da vida do adulto. Recursos de acessibilidade para os estudantes com baixa visão. Auxílios ópticos, lupas, manuais, lupas de apoio e de mão. Mostra-se o resultado da ampliação de textos, usando os recursos de lupas, manuais e também de apoio. São recursos que possibilitam a ampliação de imagem e a visualização de objetos, favorecendo o uso da visão residual para longe e para perto. O professor do AE, Atendimento Educacional Especializado, pode contribuir para que o estudante e a família compreendam a relevância do uso dos auxílios ópticos para o seu desenvolvimento na aprendizagem.
Auxílios não ópticos referem-se às mudanças relacionadas ao ambiente imobiliário, à iluminação e aos recursos para leitura e para escrita. Quanto à iluminação, você, professor, pode estar verificando a iluminação de sua sala, porque pode ter estudantes com sensibilidade à luz, à claridade. Nós chamamos de fotofobia. Nesse caso, pode-se usar cortina para minimizar a claridade. Sempre solicitar o auxílio do professor do AEE quanto às orientações de adaptações adequadas. Contrastes. Pode ser obtido de diferentes formas, como cadernos com as folhas de cor clara com linhas escuras, com contraste e a caneta preta ou azul escura de ponta porosa. Pode-se usar também tinta em relevo, tintas coloridas com contrastes adequados às necessidades do estudante com baixa visão. As letras e números emborrachados de diferentes tamanhos e cores com contrastes em amarelo e preto são recomendáveis e bem úteis. Ampliação de livros, de jogos, tabelas, mapas, entre outros, podem ser confeccionados pelo professor. Observação. A ampliação de um texto não é suficiente para assegurar desempenho visual eficiente. É necessário considerar o tipo de letra, o espaçamento entre as letras e as linhas, o tamanho das margens, o tipo de papel, a cor e o brilho. Então, nós também temos outras alternativas disponíveis, que são os recursos tecnológicos. O audiobook também é considerado como uma alternativa disponível para a aprendizagem do aluno. Móveis ou recursos para posicionamento do material. Para a leitura, pode-se usar a prancheta ou uma mesa mais alta, ou ainda a mais adequada para a necessidade e conforto do estudante. Guia de leitura ou tiposcópio. É uma régua vazada ou não, feita com papel cartão ou emborrachado, preto ou escuro, sem brilho e retangular. Lápis 5B ou 6B. Muitos estudantes com baixa visão só conseguem enxergar o que escrevem com grafite escuro, além de possuírem habilidades com desenhos usando grafites. Pauta ampliada. São cadernos com contraste de tamanho equivalente a 2 linhas de caderno normal, podendo ser impresso. Usar áudio, descrição para atividades, slides, vídeos e outros. A avaliação, ela pode ser oral, não deve ser concebida como uma única ou a principal estratégia utilizada pelo professor. Deve-se considerar a relevância da produção de textos e outros aspectos, como a concentração, o tempo de elaboração, a privacidade, a organização das ideias na forma da escrita, dentre outras. Recurso pedagógico através de projetos. A pedagogia de projetos gera atividades coletivas e cooperativas, permitindo viver em uma escola aberta ao real e suas múltiplas relações com o mundo exterior. Projeto é uma intervenção, uma estratégia pedagógica específica que visa promover avanços que só podem ser obtidos quando são planejados. Nós temos aqui um jardim sensorial estimulando os sentidos, desenvolvendo a aprendizagem.
É um projeto desenvolvido para contemplar todas as pessoas com deficiência, sem deficiência, mas são adaptados para os deficientes visuais e pessoas também com baixa visão. Sugestões de projetos, nós temos a horta, nós temos ali algumas sugestões, algumas figuras, onde vocês podem estar observando. Recursos de tecnologia da informação e comunicação, TICs, onde este recurso pode ser utilizado pelo professor do AEE, pelo professor da sala de aula e também pelo estudante. De que forma? De forma acessível a todos. Os estudantes, eles podem realizar atividades de avaliação. Os professores, eles podem utilizar fazendo as adequações de recursos, quanto ampliação, contrastes, edição de textos, leituras via áudio, entre outros. Orientações gerais. As famílias devem ser orientadas no sentido de estender ao lar ações que ampliem as oportunidades de desenvolvimento social e sucesso na aprendizagem escolar. O computador é um recurso utilizado no processo de ensino e aprendizagem, possibilitando ao estudante escrever e conferir os textos que produziu, ler jornais e revistas via internet ou livro digitalizado, utilizando os programas específicos, o DOSBox, o Virtual Vision, que oralizam os textos no vídeo dos computadores, por meio dos leitores de tela. Utilizar também materiais com diferentes texturas. Indique as distâncias dos objetos e coisas em metros. Oriente quanto à direção, direita, esquerda. Atividades físicas necessitam de marcação com cordas, barbantes, bambolês, bola com guiso, material perceptível. Estratégias para professores que têm em sua sala estudantes com deficiência visual. Professores de língua portuguesa ou estrangeira. O estudante deve receber com antecedência, escrito em braille, as atividades que serão realizadas, seja diálogo, debate, textos, entre outros. Os desenhos, esquemas, as figuras, gravuras e demais imagens, elas devem ser, inclusive as montadas em vídeos, elas devem ser apresentadas antecipadamente e descritos em português. A audiodescrição, ela deve ser acompanhada da exploração tátil da figura ou do desenho, sempre que isso for possível. Atividades escritas no quadro devem ser fornecidas ao estudante em braille ou depois dela em situações excepcionais. Deve ser ofertado ao estudante momentos educacionais suplementares no contraturno de suas aulas. Usar audiobook para leitura antecipada dos textos e outras atividades são muito importantes. Lembre-se que em situações de avaliação necessita de mais tempo para leitura de textos e ilustração. Professores de História e Geografia, lembre-se, mapas, gráficos e esquemas devem ser oferecidos em relevo e acompanhados de perguntas que possam ser respondidas sem o auxílio da visão. Textos curtos e diretos são mais acessíveis e devem ser apresentados em braille ou oralmente. É aconselhável reduzir o número de questões em avaliação ou proporcionar mais tempo para a resposta. Professores de Ciências Física e Química, lembre-se, a exploração de esquemas, gráficos e manuseio de materiais devem ser feitos junto com o estudante, se possível antecipadamente.
aulas experimentais, em que a observação depende exclusivamente da visão, não podendo ser substituída pelas vias sensoriais táteis, ou auditiva, olfativa ou gustativa, as informações devem ser descritas ao estudante de maneira oral, pelo professor ou por um auxiliar do laboratório, ou ainda podendo ser descritas por um colega de sala. Professores de matemática, os exercícios escritos no quadro devem ser lidos em voz alta. Os exercícios escritos no quadro devem ser feitos com orientações prévias. Deve participar de todas as fases de um trabalho, cortando, dobrando, colando, compartilhando ideias e muito mais. O desenho e o desenhar devem fazer parte, sim, professor, do ensino com prioridade para as orientações de como representar as coisas na maneira como são vistas, na perspectiva de orientação espacial, de frente, atrás, de lado, etc. Professores de educação física, os estudantes com deficiência visual devem ter a oportunidade de participar de todas as atividades propostas para a turma, podendo ser em grupo, pares ou de forma individual. Devem ser desenvolvidas atividades de cooperação, participação ativa, colaboração de cada um para o bem-estar e aprendizagem de todos. Cada estudante deve ter a oportunidade de trabalhar com o outro, descobrindo suas potencialidades, limitações e principalmente habilidades. Bom, estamos terminando a nossa aula e nós temos atividades complementares. Refletir sobre o conteúdo da aula e responder as questões. Assistir ao filme Vermelho como o Céu e observar a construção do conhecimento e suas peculiaridades. Muito obrigada e até a próxima aula.